Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da DataWay Brasil. E nesse vídeo você vai aprender sobre como fazer fine tuning em LLMs, né, em Large Language Models. Como você pode tornar esses modelos especializados no seu contexto, naquilo que você tem na sua empresa ou no seu projeto pessoal. Beleza? Mas antes da gente iniciar, eu queria pedir a você que pudesse deixar no comentário, deixar um like aqui, se inscrever nesse canal também. E, além disso, dar um aviso, né? Nós temos uma comunidade no nosso Discord, nós temos um servidor aqui da DataWay no Discord. E lá nós temos um espaço para você tirar dúvidas, para trocar ideia, para a gente conversar. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, tiver alguma questão, tiver alguma sugestão sobre o vídeo, entra lá no nosso servidor do Discord, que a gente está lá 24 horas por dia, praticamente, disponível para trocar uma ideia com vocês. Nós temos canal de texto, canal de voz, nós temos um fórum lá onde nós temos vários tópicos sobre dúvidas sobre engenharia de dados, engenharia de machine learning e etc. Então, beleza, pessoal? Então, se inscreve no canal, deixa o like e entra lá no nosso servidor do Discord que a gente vai estar lá. Show? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, mas antes da gente partir direto para LLM, na verdade a gente precisa primeiro entender a estratégia que é utilizada para a gente fazer fine tunes, para ser possível, na verdade, ser mais fácil fazer fine tuning em modelos de LLM. Bom, para quem não sabe, basicamente fine tuning é quando você tem um modelo que foi treinado em uma base gigantesca, bem genérica, e você seleciona alguns dados e treina esse modelo para um contexto específico, certo? Então aí você pode ter uma VGG16, por exemplo, que você treina ali com dados de raio-x para detectar COVID, por exemplo. Esse seria um exemplo de fine tuning. Ou então você tem ali uma YOLO e você treina aquele modelo só para detectar ou ficar mais especialista em detectar cães e gatos. Esse seria um outro exemplo de fine tuning. Então, do contexto de LLM, a gente pode pensar que você vai pegar um modelo parecido com o ChatGPT, que ele é meio que sabe de tudo, né? Ele é treinado em uma base de dados bem genérica, e você vai especializar ali no contexto da sua empresa para responder questões sobre meio ambiente, questão sobre carreira, questão sobre dados, enfim, múltiplas coisas que você pode estar fazendo. Então, tendo essa ideia de fine tuning, a gente precisa agora parar para pensar um pouquinho como que é o contexto de fine tuning em deep learning antes das LLMs surgirem, né? Ou nos modelos de deep learning que não são LLMs, que são modelos menores. Bom, nesse contexto nós temos modelos pré-treinados e esses modelos, no geral, eles possuem uma média, tá? Uma média de 25 milhões de parâmetros, certo? Se a gente pega uma ResNet 50, ela vai ter 20 milhões, 25 milhões, quer dizer. Se a gente pega a DenseNet 201, se eu não me engano, ela vai ter 20 milhões de parâmetros. Então, grandes redes neurais, antes do surgimento das LLMs, tinham mais ou menos aí seus 25 milhões de parâmetros. E para fazer o fine tuning dessas redes neurais, era um custo de certa forma baixo, né? E aí, voltando, né? O que é o fine tuning? É você atualizar os pesos da rede neural, certo? Então, a rede neural foi treinada ali numa base de dados e ela possui alguns pesos. E aí, esses novos dados que você está treinando, ela vão atualizar os pesos que já estão lá na rede neural, certo? Então, atualizar 25 milhões de hiperparâmetros, né, de 25 milhões de pesos, de certa forma, é um custo computacional pequeno, né? Assim, se a gente utilizar um computador qualquer, vai demorar aí algumas horas, talvez, dependendo da quantidade de dados, e dependendo da rede neural, mas, no geral, é um custo, de certa forma, pequeno. Agora vamos para o contexto, né, das LLMs. Bom, nas LLMs nós temos os modelos pré-treinados. A gente viu no nosso vídeo anterior sobre LLM, que a gente entrou lá no Hugging Face, a gente viu vários modelos que estão lá disponíveis, que são modelos pré-treinados.
e que você pode estar utilizando ele. Então, nós temos muitos modelos pré-treinados. O grande problema é que esses modelos pré-treinados, eles têm bilhões de parâmetros, né? Bilhões de parâmetros. Nós trabalhamos com um modelo que tinha, se eu não me engano, 7 bilhões de parâmetros, 5 bilhões de parâmetros, não lembro exatamente. Mas nós temos modelos com 11 bilhões, com 20 bilhões, com 30 bilhões de parâmetros. E atualizar ah, esses parâmetros, utilizar a mesma estratégia de fine tuning, quer dizer, assim, treinar o modelo em si do zero exige muito recurso. Mas fazer o fine tuning também exige muito recurso, né? Eh, que é muito diferente dos modelos anteriores, né? Dos modelos mais antigos, onde fazer o fine tuning era a estratégia que exigia menos recurso. Agora, nas LLMs, nesse contexto de LLMs, mesmo fazendo o fine tuning, nós ainda precisamos de muito recurso computacional. O que é esse recurso computacional? Memória RAM, processador, GPU. Então, a gente ainda assim precisa, mesmo fazendo fine tuning, a gente ainda assim precisa de muito recurso computacional. Então, como que a gente resolve esse problema? Porque a gente precisa, no mercado precisa facilitar esse fine tuning, né? Então, foram desenvolvidas ah, novas técnicas de fine tuning, certo? Então, vamos começar aqui. Hoje nós vamos ver como é que funciona o LoRa, certo? O Low Rank Adaptation, beleza? Esse LoRa, né, ficou muito famoso, assim, você pesquisar, você vai ver 1 milhão de coisas sobre LoRa, mas pouca gente realmente sabe como é que funciona esse LoRa. E nesse vídeo a gente vai entender como é que o LoRa funciona, né? O que que ele faz de diferente nessa questão do fine tuning, porque ele traz uma abordagem muito legal, muito interessante para compreender, na verdade, para melhorar, para tornar mais eficiente o fine tuning de modelos LLM. Beleza? Mas antes da gente ir para como que funciona essa nova forma de fine tuning, a gente vai ver como é que funcionava o fine tuning tradicional. Basicamente, a gente já viu que é a atualização dos pesos de um modelo para task específico. Então, o modelo ali tinha um peso, certo? A gente vai chamar esse conjunto de pesos que o modelo tem já pré-treinado de W, certo? E nós vamos chamar as modificações que são feitas no modelo, nós vamos chamar de ΔW, certo? Então, em um processo de fine tuning, nós temos o W, nós recebemos novos dados, esses novos dados vão gerar modificações nos nossos pesos, e esse peso é modificado ali na hora, certo? Você vai adicionando essas modificações, sejam adições ou subtrações, mas elas vão sendo somadas ali ao peso original e gera um novo peso durante o treinamento do modelo, certo? Então, se a gente pega um modelo com 11 bilhões de hiperparâmetros, nós estaríamos atualizando uma matriz gigantesca, certo? Uma matriz muito, muito, muito grande, o que gera um custo computacional gigantesco, certo? Então, é assim que funciona o fine tuning tradicional, né? Na minha época, quando eu iniciei, era só fine tuning. Agora a gente vai ter que começar a diferenciar entre fine tuning tradicional e fine tuning para LLMs. Mas vamos lá. Então a gente faz a soma, né, do peso original com essa modificação dos pesos e ela gera um novo peso para aquele modelo, certo? Esse é o fine tuning tradicional. Agora vamos ver como é essa nova forma de fine tuning que o LoRa nos trouxe, né? O Low Rank Adaptation. Bom, primeiro ponto, que é o ponto essencial. O LoRa, ele tem uma hipótese, certo? O LoRa, ele tem uma hipótese. Essa hipótese é que nem todos os pesos geram um grande impacto no resultado do modelo, certo? A hipótese é que nem todos os pesos geram grande impacto no resultado do modelo. Essa hipótese, qual que é a consequência dessa hipótese? Se ela for verdadeira, isso nos diz que nós podemos simplesmente cortar alguns pesos
certo? Alguns pesos ali do modelo, que não vai gerar tanta diferença assim. A gente vai perder uma parte desse resultado, a gente vai perder uma parte da qualidade do resultado, obviamente, mas não vai gerar um grande impacto. Nós vamos ainda ter a maior parte do benefício de se fazer um fine tuning, certo? Então a LoRa começa com essa hipótese de que nem todo peso que você possui, nem todo peso que você possui dentro de uma rede neural, ele tem grande impacto no resultado do modelo. Com isso, você pode cortar alguns pesos do modelo e simplesmente não atualizar eles, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do LoRa é que ele pega essa equação que a gente definiu aqui, né, de que nós temos o peso do modelo, né, o peso do modelo pré-treinado e as modificações que nós estamos fazendo no modelo durante o fine tuning, e ele faz e ele quebra essa matriz aqui, né, essa delta W, em duas matrizes. Ele faz uma decomposição dessa matriz. E ela se torna uma matriz A vezes uma matriz B, certo? E aí, o que que acontece? Ah, nesse, no momento que ele faz essa decomposição da matriz, ele vai congelar os pesos originais. Ou seja, ele não vai fazer nenhuma modificação durante o treinamento nos pesos originais do modelo, certo? E isso já vai reduzir a quantidade de processamento que nós precisamos a, o, durante o treinamento do nosso modelo, durante o fine tuning, certo? E além disso, ele se utiliza de matrizes esparsas, certo? Diminuindo a quantidade de hiperparâmetros treináveis. Hiperparâmetros treináveis são todos aqueles hiperparâmetros que são modificados ali, atualizados durante o treino. E aí, lembrando da hipótese, se aqui no meu ΔW, nem todos os pesos faz sentido eu atualizar, então eu posso simplesmente utilizar uma matriz esparsa para W delta, decompor essa matriz esparsa em duas matrizes esparsas. Então, lembrando, né, o que que é uma matriz esparsa? É uma matriz que tem vários zeros, certo? Você vai ter uma matriz grande, mas que tem vários zeros, e esses zeros eles não vão ser atualizados, eles não vão ser modificados, certo? E aí, baseado nisso, você tira uma grande quantidade de processamento necessário para treinar um modelo, certo? E aí ele utiliza essas matrizes esparsas, que são em inglês chamadas de low rank, certo? Por isso que o nome desse algoritmo se chama low rank adaptation, porque ele se utiliza de matrizes esparsas para diminuir a quantidade de processamento necessário durante o treinamento de um modelo. E é basicamente isso. Claro, obviamente, tem toda uma comprovação matemática, tem toda uma prova, uma tese matemática por trás disso. Eles têm um paper escrito descrevendo essa técnica, tá? E aí vocês podem ficar à vontade para pesquisar. É só vocês entrarem no Google Scholar e colocar lá Low Rank Adaptation, que vocês vão encontrar o artigo deles e podem dar uma lida, que é muito interessante, cara. É algo realmente genial e que está mudando, né? Está revolucionando esse mundo das LLMs, está democratizando, né, o uso das LLMs, permitindo que com menos recursos nós possamos tornar as LLMs especialistas em uma determinada task. Beleza, muita teoria, muita conversinha, como é que a gente coloca isso na prática? Bom, a gente vai começar a ver isso exatamente agora. Deixa eu só organizar tudo aqui. Show de bola. Bom, primeiro ponto, primeiro ponto. Para a gente especializar o nosso modelo, nós precisamos dos dados, certo? Sem dados, a gente não tem como trabalhar, como fazer o fine tuning dos nossos modelos. Então, o primeiro ponto que nós vamos estar trabalhando aqui é encontrando, né, um dataset para nós trabalharmos. E aí, se vocês assistiram o nosso último vídeo, inclusive o nosso último vídeo foi construindo um chatbot utilizando as LLMs do Hugging Face, e lá nós conversamos um pouco sobre o que é o Hugging Face, o que que ele disponibiliza. Mas uma coisa que nós não vimos no Hugging Face no vídeo passado foi os datasets do Hugging Face. E os Hugging Face possuem
muitos datasets voltados para LLM. E é exatamente de lá que nós vamos estar pegando os nossos dados, certo? Bom, primeiro eu vou precisar instalar algumas bibliotecas aqui, certo? Então deixa eu copiar para cá. Então a gente vai executar aqui, né, esse comando de instalação das bibliotecas. A gente vai instalar os transformers, que são basicamente para nós conseguirmos pegar os, os modelos do Hugging Face, o dataset, essa biblioteca aqui que chama Accelerate, deixa eu, que também é uma biblioteca que está aqui no Hugging Face, tá? Deixa eu abrir ela aqui. Esse Accelerate ele serve, né, para permitir que o PyTorch ele possa rodar, né, executar em diferentes ambientes distribuídos, né, em diferentes configurações. Então, ele é basicamente uma forma de otimizar a execução do nosso modelo, certo? Então, por isso que a gente vai estar instalando ele e a outra biblioteca aqui, que também é do Hugging Face, essa Pathed, que é basicamente, deixa eu pegar ela aqui também, é basicamente uma biblioteca que possui os algoritmos de fine tuning utilizando o LoRa, beleza? Deixa eu pegar ela aqui. Show de bola, ó. Parameter Efficient Fine Tuning, ou seja, fine tuning com eficiência de parâmetro, né? Ah, mas basicamente é uma biblioteca que vai nos permitir utilizar o LoRa, certo? É de lá que nós vamos utilizar. Beleza, então, tendo essas duas bibliotecas aqui conhecidas, já sendo de nosso conhecimento e o porquê que nós iremos utilizá-las, nós vamos instalá-las, beleza? Vai demorar um pouquinho para instalá-las, elas são um pouquinho pesadas. Bom, tudo instalado agora. Ah, deixa eu só esconder esse daqui, beleza? Tá. Aí agora a gente precisa, primeiro, importar o Pandas, né? Deixa eu fazer um import pandas SPD e também importar a biblioteca de datasets, né, do Hugging Face, load datasets. Beleza. Daí, ops, load dataset. Yeah. Beleza, load dataset. Tá. Aí agora a gente precisa carregar o nosso dataset. Nós vamos estar utilizando aqui um dataset em inglês, que ele possui instruções, né? Instruções. Eu vou mostrar melhor para vocês. Ele possui instruções e a resposta adequada ali que o bot deveria dar, né? Lembrando, né? A gente está treinando aqui um LLM para se tornar um assistente pessoal ali, um chatbot, alguma coisa do tipo, certo? Ah, load. Dataset. E aí, deixa eu pegar o nome do dataset aqui. Opa, pegar o nome do dataset aqui. Lembrando, né? Se você quiser procurar outros datasets, é só você entrar lá no Hugging Face, dar uma olhada. Ela tem datasets maiores, menores, em outras línguas, em português. Esse dataset que a gente vai estar trabalhando aqui, ele é em português, ele é em inglês, mas ele é um dataset um pouquinho menor, né? Se você tiver um pouco mais de tempo aí, sugiro você trabalhar, dar uma olhada em um dataset em português. Tem um dataset lá que chama Canarim, Canarim, né? Como se fosse canarinho diminutivo. ah, Canário, quer dizer, no diminutivo, né? E você pode dar uma olhada lá, fica até o desafio aí vocês fazer esse fine tuning utilizando esse dataset em português. Beleza? Então deixa eu mostrar aqui para vocês como é que vai ficar os nossos dados, como é que são os nossos dados. Ele está carregando aqui, né? Está fazendo um download dos nossos dados do dataset. Beleza. Aí, agora, a gente faz o seguinte, a gente joga isso daqui para o Pandas, certo? A gente tem os nossos dados aqui nesse dataset.dict, que é um objeto, né, que o Hugging Face carrega os nossos dados, e a gente transforma ele aqui para o Pandas. A gente faz um toPandas, e ele vai transformar isso em um data frame, e a gente consegue acessar esse data frame. E aí, se a gente olhar aqui, né, como é que está distribuído. Deixa eu fazer um.
de 20 aqui. Beleza. Na verdade, eu vou fazer um opa, lock de 0. Mas não tá mostrando, mas, bom, basicamente esse texto aqui, ele tem esse human e ele dá aqui ah, o que o humano está pedindo, certo? A pergunta que o usuário está fazendo para o bot e logo depois, opa, e logo abaixo disso, né, porque tem um contrabarra aqui, ele tem assistant, ou no, não, na verdade é bot, opa, ele tem bot, e aí ele tem a resposta que o bot deveria dar, certo? Então é dessa forma que esse dataset trabalha. Deixa eu ver se eu consigo fazer da seguinte forma, porque o Google Colab ele me dá uma ajuda aqui. Aí, beleza. Então aqui, ó. Aí ele fala, me dê três dicas para me manter saudável, né? E aí o bot ele dá uma resposta aqui com 3 dicas e uma resposta bem completa, né? Então, ó, quais são as 3 cores primárias? Aí ele tem a resposta aqui. Então, a descrição desse dataset, ele tem ah, essas perguntas e ele tem as respostas. E essas perguntas e respostas, elas variam desde coisas muito básicas, ah, por exemplo, quais são as 3 cores primárias, até coisas mais avançadas, mais específicas de economia, de matemática, de literatura e esse tipo de coisa, sabe? Então, esse dataset ele é bem completo, apesar dele não ser tão grande assim. Deixa eu colocar um shape aqui. Vamos ver o tamanho do dataset. Ele tem 52 mil linhas, né? Ou seja, ele tem 52 mil perguntas e respostas. Ah, o dataset do Canarim, que eu comentei, por exemplo, ele tem 300 e poucas mil, nesse mesmo formato de uma pergunta e uma resposta, né? Só que tem um problema, né? Como a gente viu aqui, esses dados eles estão misturados, certo? A gente tem a pergunta do usuário e a resposta do bot na mesma linha aqui, certo? E aí, dando um passo atrás, como é que a gente precisa organizar esses dados para treinar uma LLM, certo? Para treinar a LLM que nós vamos estar trabalhando. Nós precisamos do texto de uma coluna, em uma coluna está a pergunta e uma outra coluna está a resposta. É basicamente esse o formato que você vai precisar para treinar qualquer LLM, né? Você vai ter ali, no geral, tá? Você vai ter ali o prompt que o usuário está dando e você vai ter em uma coluna a resposta que você gostaria que o bot desse, né? A resposta mais completa possível ali, detalhada e tudo mais. Mas a resposta que você gostaria que o bot desse. E aí você vai fazer o fine tuning utilizando essas 2 colunas, esse dado, assim. Então, de certa forma, o dado, ele é simples de estruturar, né? Ele não é nada muito complexo. E, além disso, a gente vai ver que a gente tem várias ferramentas. O Hugging Face disponibiliza 1 milhão de ferramentas que facilitam demais a nossa vida na hora de trabalhar com esses dados. Então, show de bola, vamos lá. Eu vou só copiar aqui um código que vai dar um split, certo? Ele vai dar split onde vai ter o human, ele vai dar um split onde tem um bot, e aí ele vai criar uma coluna para onde está para o primeiro split, né, onde está do human, e vai dar uma outra coluna para onde está do bot, certo? É basicamente esse o código que ele está fazendo aqui, né? Ele está dando um split aqui, ó, onde é bot, está pegando o -1, ou seja, o último, tudo aquilo que está depois de bot. Ah, e aqui no caso ele está pegando, tá dando um split na parte do bot. Deixa eu aumentar o som aqui.
aqui no caso, né, ele tá dando um split no bot, certo? E aí, pegando o que vem depois de bot, certo? E aqui ele está dando novamente um split no bot e pegando aquilo que vem para trás de bot, que no caso é o que o humano fala. E aí ele simplesmente faz um replace aqui para retirar ah, aquilo que é lixo, né, basicamente. Tudo aquilo que é lixo, que não é interessante estar nos nossos dados. Isso aqui é basicamente pegar esse texto aqui que a gente viu e reestruturar ele em um data frame melhor. Opa, no caso aí, é, ele tem aqui, ó, ah, uma coluna de assistant, que é a resposta do bot. Ele tem uma coluna de human, que é a resposta que na verdade que é a pergunta, né, do usuário, beleza? E aí, feito isso, a gente vai agora remover, né, essa coluna de text, que é basicamente opa, selecionar aqui a coluna human e a coluna assistant e passar para df, certo? E a gente vai verificar aqui se está tudo certinho. Beleza, a gente exclui a coluna de text, né, a coluna original, porque agora a gente já tem os nossos dados tratadinhos, organizados, a gente não precisa mais ah, daquela coluna de text. Beleza? E aí a gente agora vai fazer um particionamento, né? A gente precisa ter os nossos dados de treino e os nossos dados de teste, certo? Para avaliar o nosso modelo. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer isso aqui, ó. Nós vamos simplesmente particionar aqui. Os dados eles estão organizados de forma aleatória, então a gente não precisa, de certa forma, aleatorizar de novo, certo? E aí a gente vai simplesmente fazer uma divisão aqui, ah, pegando, né, uma parte desses dados para ser treino e o restante para ser nossos testes. E aí a gente pode você pode modificar isso daqui de acordo com o que você achar necessário. Opa, isso vai estar aqui, certo? Ah, então você pode modificar aí da forma que você achar necessário. Eu vou dar uma aumentada aqui na realidade. Eu vou colocar isso daqui. Vou botar isso aqui, 25.000. E esse daqui de 25 para frente. Beleza. Na verdade não faz diferença eu dar esse print aqui no final. Beleza. Eu só modifiquei aqui os dados, certo? Só modifiquei aqui os nossos dados de teste de treino. Mas é basicamente isso que a gente precisa fazer com os nossos dados, viu? É muito simples. O Hugging Face já disponibiliza esses dados muito bem organizados, muito bem estruturados. E a gente só precisa realmente utilizá-los. E aí, agora, eu vou fazer uma separação aqui, na verdade. Opa, botar errado. Eu vou adicionar isso daqui. Vou colocar aqui preparando os dados, certo? Preparando os dados, colocar ele maior. E agora a gente vai chegar na parte legal, certo? A gente vai chegar na parte realmente que todo mundo está esperando, que é treinando o modelo, certo? Treinando o nosso modelo. Então vamos lá. Primeira coisa, para a gente treinar o nosso modelo é o seguinte. Eu sugiro, por que que eu estou usando o VS Code não, né? O Google Colab neste vídeo? Porque você pode vir aqui, ó, na verdade não é aqui não. Ah, você pode vir aqui nessa setinha, selecionar aqui, ó, Change Runtime ou mudar ambiente de execução, alguma coisa assim. E você pode escolher aqui, ó, T4 GPU, certo? E aí você vai ter agora uma GPU à sua disposição, certo? Beleza, foi. Ah, o Google estava verificando aqui se eu não sou um robô, mas agora a gente selecionou
um ambiente de execução com uma T4, né, uma GPU T4. E a gente pode estar utilizando essa GPU a nosso favor para treinar este modelo aqui que nós vamos estar utilizando. Para verificar as características da GPU, você pode rodar aqui, ó, NVIDIA SMI. E aí você vai ver as características aqui da GPU que ele está disponibilizando, né? Tem a versão do CUDA aqui, vai ter o uso de memória, no caso a gente não está utilizando nada neste momento. Vai ter a quantidade, né, de memória disponível para a gente utilizar. Então acredito que 16 gigas, né? Quase, né? 15 gigas para a gente utilizar de memória. É uma Tesla T4, né? Tem o nomezinho dela aqui. Então é uma placa de vídeo, né? Uma GPU muito boa que o Google Colab disponibiliza aí para a gente estar treinando. Óbvio que tem as limitações, tem limitação de uso de memória, tem limitação de tempo. Se você só selecionar aqui e ficar com o ambiente rodando, depois de um tempo ele vai desligar o ambiente e não vai permitir você utilizar mais. Acredito que é só ter um intervalo aí de 24 horas para você utilizar de novo se você ah, alcançar o tempo máximo de uso. Mas fica a dica aí para você poder treinar sua LLM tranquilamente, sem pensar que você vai torrar a GPU que você possui. Beleza? Então, primeiro, a gente precisa carregar algumas coisas, né? Acredito que o ambiente de execução restartou aqui, então nós não estamos mais com as coisas que nós instalamos aqui, tá? Então, por isso eu vou executar tudo novamente. Vai instalar isso daqui. Beleza, então eu executei aqui novamente tudo que eu precisava, né? Nós temos aqui novamente o Parquet. E aí, só um detalhe, né? Por que usar o Parquet? Porque ele é um formato que economiza mais espaço, assim, ele consegue comprimir melhor os nossos dados. E acaba que os arquivos eles ficam em um tamanho menor do que se a gente salvasse em um CSV, por exemplo, né? Ou em plain text que também seria uma opção pensando no formato dos nossos dados, que são bem simples, né? Mas seria o Parquet, por exemplo, ele é mais eficiente do que a gente está utilizando aqui o CSV, né? Como Bom, assim, como a quantidade, o tamanho dos dados, eles são grandes, assim, né? Nós temos textos, na verdade, parágrafos, né? E muitos parágrafos. Então, dependendo da quantidade, do tamanho do seu dataset, acaba que fica um arquivo muito grande se você salvar em CSV, né? Então, fica a dica também de salvar em Parquet, né? Em formato Parquet, porque você vai otimizar, né? Você vai ter uma otimização maior desse tamanho e o seu arquivo vai ficar menor, aí você vai poder fazer essa transferência, fazer upload, download, esse tipo de coisa. Beleza? Então, teve que restartar aqui para inicializar o ambiente com GPU, então eu tive que rodar novamente tudo, mas vamos continuar aqui. Beleza? Deixa eu pegar aqui. Bom, então vamos lá. O Pandas, ele já está importado aqui. Agora eu vou precisar importar from, from dataset, import dataset, né? Que é a biblioteca, na verdade é a classe para criar os objetos de dataset do Hugging Face. E aí, from transformers, a gente vai carregar algumas coisas do modelo aqui. A gente vai precisar, né, do tokenizer, que que é para transformar os nossos na verdade, extrair os tokens dos nossos textos, certo? Uh, model for opa, sec to sec-lm, beleza. E aí, lembrando, né? O tipo de modelo que é um LLM focado unicamente em chatbot, ele é um sequence to sequence. Ele é uma sequência para uma sequência. O que que isso quer dizer? Ele vai receber de input uma sequência de tokens e ele vai gerar como output uma sequência de tokens, beleza? Então, por isso que ele é caracterizado como um sec to sec, certo? Sequence to sequence. Beleza? Bom, além disso, como eu falei, né, a gente vai precisar da biblioteca do Path. Então a gente vai fazer from Path import e aí a gente vai importar algumas coisas. Primeiro,
o LoRa config, que é o objeto, a classe que nós vamos usar para criar um objeto que possui as configurações do nosso LoRa, né? Como eu falei lá, como eu expliquei já o conceito do LoRa, ele tem alguns parâmetros que vão definir a quantidade de hiperparâmetros que nós vamos treinar, certo? Então, aquela questão da esparsidade das matrizes, ela vai depender dos parâmetros que nós utilizamos. Se nós queremos uma matriz mais esparsa, ou seja, com menos hiperparâmetros, porque nosso recurso é bem limitado, a gente consegue diminuir bastante a quantidade de hiperparâmetros. Agora, se nosso recurso ele não é tão limitado assim, a gente consegue aumentar um pouco, né, essa quantidade de hiperparâmetros para também aumentar a complexidade do modelo e deixar ele com uma melhor performance, certo? Então vamos lá, LoRa config get path model para a gente, essa funçãozinha vai ser bem interessante para a gente extrair algumas informações legais para a gente ver. E task type para definir qual que é o tipo de task, né? Basicamente o seek to seek, seek to seek actually. From transformers, transformers, tá escrito certo? Tá. Aqui eu vou só copiar daqui, um segundo. As bibliotecas que, na verdade, as classes que nós vamos precisar. Tá dando erro aqui? Tá. A gente vai precisar de um trainer, né? Que é basicamente uma classe que fica responsável por fazer o treinamento dos modelos. E aí, no caso, é um modelo seg-to-seg, então seg-to-seg trainer. Essa classe aqui, ela fica responsável por nos ajudar a definir os argumentos do nosso modelo. Então, a gente consegue definir learning rate, batch size, épocas, output, diretório de output, esse tipo de coisa. E esse data collator aqui, ele é basicamente uma forma de simplificar o input dos modelos, né? Ele basicamente vai agregar os diferentes batches ali dos nossos textos e basicamente facilitar a nossa vida na hora de treinar um modelo, certo? Esse Data Collator é um dos pontos que eu falei sobre o Hugging Face facilitar muito a nossa vida. Ele já prepara tudo para que treinar um modelo seja, na verdade, fazer o fine tuning de um modelo seja super fácil, certo? Então a gente vai importar aqui. Isso aqui demora um pouquinho, porque as bibliotecas são pesadas. Tá. E além disso, né, a gente vai, na verdade, a gente vai agora carregar os nossos dados, né? Então, a gente tem aqui o nosso data frame, certo? O nosso data frame de treino. .read parquet. E aí é só passar o nome do nosso data frame aqui, né? Que no caso é train.parquet. Beleza? Vamos ver se vai carregar tudo certinho. Carregou. Opa! Sem querer, carregou. Aí a gente faz a mesma coisa com o restante. Então, com o restante, no caso, só tem uh, teste.parquet. Beleza? Feito isso, agora a gente precisa transformar isso em um dataset do Hugging Face, certo? Basicamente esse dataset que nós temos aqui. Então, o que eu vou fazer é train data igual a dataset.from pandas. E aí eu passo o meu train def aqui, certo? E aí eu faço a mesma coisa para o meu dataset de... Opa, ué, que isso, cara? Tô aqui. E aí eu faço a mesma coisa para o meu... ele já tá reclamando aqui comigo. Você tá conectado na GPU, mas você não tá utilizando. Você tá jogando meu dinheiro fora. Basicamente isso que ele tá me dizendo aqui. Então vamos tentar chegar na parte da GPU aqui. Teste. E aí o teste aqui também. Beleza? Então ele vai transformar esses meus dois data frames em um dataset desse objeto
que o Hugging Face disponibiliza para a gente e que facilita também a nossa vida na hora de organizar os nossos dados. Bom, agora a gente chega na parte do modelo. Vocês lembram que a gente utilizou um modelo lá que chama Flan-T5, né, que era um modelo do Google. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer na parte do modelo é definir o nosso Model ID, que é basicamente aquele mesmo Model ID que nós utilizamos lá, que é que tem no Hugging Face, né, o nome do repositório do modelo lá no Hugging Face, que o nosso é Google barra Flan T5, e aí o tamanho, né? Eu vou utilizar o Lord aqui, simplesmente para demonstração e também para não tomar tanto tempo nessa questão de carregamento. Quanto maior, mais vai demorar os downloads, mais vai demorar o treinamento, mais vai demorar a inferência. Então, eu vou fazer com o Lord mesmo. E aí a gente precisa, né, criar o nosso tokenizer, que basicamente vai ser o auto tokenizer from pre-trained. E aí eu passo um model ID. Opa. E aí eu também carrego o modelo. Deixa eu copiar daqui, né? Fica mais fácil. Eu carrego o modelo from pre-trained, e aí eu também passo o model ID. Então aqui eu estou carregando o tokenizer, né, o nosso modelo que vai ficar responsável por transformar os nossos textos em tokens, e estou carregando o nosso modelo propriamente dito, né, nossa LLM, que é esse Flan T5 Large. Opa, criei um negócio sem querer aqui. E quando a gente executar isso daqui, ele vai começar a baixar os arquivos necessários para executar o nosso modelo, né? Vai basicamente baixar os nossos modelos. A gente está vendo aqui, ó, model.safe_tensors, né? Então está baixando ali os tensores do nosso modelo. E aí, não sei se vocês lembram lá no nosso último vídeo, quando a gente executou o nosso modelo a primeira vez lá no nosso bot, ele fez esse mesmo carregamento, né? Quando ele está fazendo o download do modelo. E aí, como o modelo não é tão grande, ó, simplesmente 3 GB de modelo, o download foi até que bem rápido, certo? E aí, o que que acontece agora? A gente vai precisar tokenizar ah, os nossos dados, certo? A gente vai precisar transformar cada um dos nossos dados em tokens. E aí, para fazer isso, eu vou utilizar essa funçãozinha aqui, certo? Que basicamente o que ela vai fazer é o seguinte: ela vai pegar ali um sample de tamanho 250, certo? De 250 rows, e vai. eh, Quer dizer, vai pegar um sample aqui, na verdade, e vai transformar ele em tokens, né? Vai utilizar aqui o tokenizer que nós criamos para transformar isso em tokens e vai colocar como model inputs, porque isso daqui é a entrada, né? A pergunta que o usuário faz, e também vai transformar e vai tokenizar os labels, né? Que são os labels, seriam o ground truth ali, a resposta que o nosso bot deveria ter, que é a resposta que está como assistant no nosso dataset, certo? Então, basicamente o que essa função está fazendo isso é tokenizar aí para agilizar aqui a nossa vida. Eu vou simplesmente copiar e colar essa função, que ela vai simplesmente tokenizar os nossos dados. E aí, lembrando, né, essa tokenização ela é essencial, ela faz parte desse processo de treinamento dos modelos. A gente precisa fazer essa tokenização para fazer o fine tuning do nosso modelo, certo? Então é por isso que nós estamos fazendo ela aqui, por isso que nós precisamos utilizar essa tokenização. E aí, basicamente, para aplicar essa tokenização, nós vamos pegar o nosso train data aqui, né, que é o nosso dataset o nosso objeto dataset, né, que a gente criou aqui em cima, certo? Da classe dataset do Hugging Face, e utilizar a funçãozinha que chama map, que ele tem, onde eu posso passar uma função que vai executar em cada linha, né, cada
data point, cada ponto de dados ali do meu dataset, certo? Ah, e aí ele vai, nesse caso aqui, ele vai executar ele vai executar batched, né? Ele vai pegar ali um batch desses dados, ou seja, um sample, né? Um amontoado, uma parte desses dados, e vai jogar para ser tokenizado, certo? Beleza. E aí também ele está fazendo a remoção dos nomes das colunas aqui, para ficar bem organizado para ser treinado no nosso modelo. Certo? E aí ele vai começar aqui, ó, vai fazer o map e vai fazer a tokenização aqui. Isso demora um pouquinho pela quantidade de dados que nós selecionamos, né? Como vocês podem ver, assim, esse é um dataset pequeno, certo? É um dataset pequeno e algumas coisas de processamento nele demora. Mesmo a gente estando em um ambiente do Google Colab, onde ele é meio que exclusivo, digamos assim, mas mesmo assim ele demora bastante para realizar esses processamentos nos nossos dados. Imagina então para treinar o modelo. A gente vai ver já já quanto tempo demora. Show de bola? Então, vamos lá. Vamos finalizar aqui. Show. Então aqui a gente tem os nossos input IDs, a gente tem o nosso attention mask, que é um outro ponto muito interessante, que é a questão de atenção dos nossos transformers, né? Ah, que aí envolve, né, bom, isso é mais teoria de machine learning, né? E os nossos labels, certo? Bom, e agora a gente está chegando na parte realmente legal. A gente vai definir agora o a nosso LoRa config, certo? A gente vai ter aqui o nosso LoRa config. Como é que a gente cria? Bom, utilizando a classe LoRa config que nós importamos aqui. Deixa eu só confirmar que eu importei ela aqui, LoRa config, beleza. O primeiro ponto que nós temos que definir é o R, certo? E esse é o essencial, é o que a gente vai estar falando aqui, porque ele é o essencial, certo? Ele é o que vai definir a quantidade de hiperparâmetros que o seu modelo vai ter. Basicamente, esse R, ou o padrãozinho dele aqui é 8. Ah, existem a literatura deixa como um ótimo ali entre 8, na verdade 8 ou 16, certo? Mas aí você pode variar esse valor aí. Ah, a gente vai dar uma brincada aqui variando ele um pouquinho. Mas basicamente esse R, ele vai definir o rank, certo? O rank da sua matriz, daquelas matrizes que a gente definiu. Se vocês lembram, o low rank que a gente comentou é uma matriz esparsa. Então, o rank seria basicamente definir o quão esparsa é a minha matriz. Quanto menor o rank da matriz, mais esparsa ela é. Quanto maior o rank da matriz, maior a dimensionalidade dessa matriz. Então, menos esparsa ela é, mais preenchida e mais hiperparâmetros vão ser utilizados, beleza? Então a gente vai colocar aqui 16, certo? A gente vai dar uma modificada nesses hiperparâmetros. E aí eu vou adicionar alguns outros parâmetros aqui, mais ou menos padrão do LoRa, tá? Então vamos lá. Aí eu vou adicionar aqui target modules, que IV. Opa, tá errado. Eu vou dar uma agilizada nisso aqui, porque se a gente for passar por cada um, vai acabar demorando bastante tempo. Bias igual a none. E por fim, task type, certo? Que é aquele task type que a gente falou no início, que é o tipo de task que, se você lembra bem, você vai acertar que é o bora aqui, sec to sec ln. Beleza. Então, tem uma coisa errada aqui? Acho que não. Bora ver. Certinho. Beleza. Daí, eu vou só copiar e colar isso daqui só para a gente ver o impacto dessa configuração do LoRa, certo? Do R aqui. Ops, and non com N minúsculo. Opa, botei com maiúsculo de novo.
N minúsculo. Beleza, olha só. O que que aconteceu aqui? Vamos dar uma olhada. Ó. Trainable params, ou seja, parâmetros treináveis. Todos os parâmetros, ou seja, todos os parâmetros que o modelo possui, e a porcentagem de parâmetros treináveis, ou seja, 0,5% são os parâmetros, são os pesos que nós vamos modificar, certo? São os parâmetros que nós estamos treinando. Então, é realmente olha só, é uma porcentagem muito pequena e mesmo assim é uma quantidade muito grande de hiperparâmetros, certo? E aí o que que acontece se a gente modificar esse R aqui, botar um 8? A gente vai dar uma olhada aqui, ó, que diminuiu pela metade a quantidade de parâmetros que nós estamos treinando. E aí foi de 0,5 alguma coisa para 0,3 e alguma coisa aqui, certo? Então, basicamente é o seguinte, se a gente colocar um 24 aqui, por exemplo, 24, 7 milhões de hiperparâmetros. Então, ah, basicamente, o que a gente está vendo aqui, né, é que o R ele é responsável por definir, né, ele é esse fator que vai definir a esparsidade das nossas matrizes, né? O quantos parâmetros nós vamos treinar, quantos parâmetros nós não vamos ah, treinar. Beleza? Então, vamos dar uma continuidade aqui para a gente chegar, então, finalmente ao treinamento do nosso modelo, certo? Eu vou definir aqui só uma variável. Na verdade, eu vou pegar isso daqui. Aqui ele está basicamente criando aquele collator que eu comentei. Que esse collator sim vai servir de input de dados, vai servir de input para o nosso modelo, né? Vai fazer o input dos dados no nosso modelo realmente, né? Então a gente vai defini-lo aqui. E aí a gente vai para a parte do treinamento do modelo. Bom, o primeiro ponto, a gente vai definir um diretório de output. Eu vou colocar aqui um nome padrão, plan T5 out model. Na verdade, fine tuned model. Opa, data way. Beleza? E agora a gente vai criar os nossos argumentos de treino, certo? Utilizando lá a Training Args, que é aquela biblioteca. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. O autocomplete não vai me ajudar. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Seg to seg training args. Arguments, actually. Training arguments, beleza. E aí a gente cria aqui, e aí a gente pode definir alguns parâmetros, na verdade, alguns argumentos. Tem tanto parâmetro na minha cabeça que eu tô repetindo aqui, mas tem, podemos definir alguns argumentos do nosso treinamento, assim como quando a gente vai criar qualquer modelo, a gente define alguns argumentos, né? Então, o primeiro argumento, que nele já está mostrando aqui, é o output de. Quando eu não quero, ele faz o autocomplete. Quando eu quero, ele não faz output de, certo? Depois disso, a gente vai fazer um per device train batch size. A gente vai colocar isso daqui. O que que isso daqui é? Quando você tem mais de uma GPU, certo? Mais de um device disponível para você utilizar, e aí você consegue definir a quantidade de batches, né? Na verdade, o tamanho dos batches que vão ser treinados em, em cada device, né? Em cada um dessas GPUs, certo? Aí a gente também pode definir um learning rate, certo? Vou colocar um aqui de, não sei, -5, sei lá, um learning rate bem baixo. Número de épocas, certo? A quantidade de épocas que vai ser utilizada no treinamento. Vou colocar um número aleatório aqui também, você pode ir modificando. Ah, que mais? Login, certo? A gente vai ter um diretório onde
nós podemos colocar os logs do nosso, salvar, né, os logs do nosso modelo. Ah, eu vou adicionar aqui o output de /logs, certo? Deixa eu ver. E aí a gente também pode definir qual que vai ser a estratégia de login, strategy, certo? No caso, a gente vai salvar logs por época, sempre que finalizar uma nova época, ah, os logs vão ser, eh, os logs vão ser salvos, né? Então, login strategy, save strategy, nós vamos colocar também a época, certo? Epoch. E é isso. É basicamente isso que nós temos aqui nos nossos argumentos de treino, certo? Então, novamente, a gente pode definir argumentos da mesma forma como para qualquer outro modelo que nós vamos estar treinando de rede neural, certo? Como se fosse uma VG16, uma ResNet 50, coisas do tipo. Óbvio, tem alguns outros argumentos que você pode olhar que eles são mais específicos. Deixa eu ver se o autocomplete me ajuda aqui. Na verdade, se o Google Colab me ajuda aqui. Ah, deixa eu ver se ele carrega aqui. Não é isso que eu queria, não. Mas, enfim, ele tem uma infinidade de outros parâmetros, outros argumentos que você pode estar utilizando aqui, tá? Acabou que não é o VS Code, então não sei como é que eu puxo aqui a documentação novamente. Mas, bom, e aí você pode entrar na própria documentação e ler todos os argumentos que você pode passar, mas tem algumas outras coisas voltado para um treinamento distribuído, certo? Então isso é bem legal da gente estar dando uma olhada também. Bom, e agora a gente define o nosso trainer, né? Que é aquele agora ele me ajuda, sec trainer, que é basicamente o objeto que vai ficar responsável por treinar o nosso modelo, né? Ah, a gente tem várias camadas de abstração aqui, né? Não é não é tão simples quanto treinar uma random forest, uma decision tree ou coisa do tipo, né? A gente tem camadas e camadas de abstração que vão simplificando a nossa vida, obviamente, mas que vão adicionando uma certa complexidade também, certo? Mas no caso aqui é bem simples, é só a gente passar o nosso model, que ele já está definido, né? Ah, passar os nossos argumentos, obviamente. Nós criamos argumentos, nós vamos utilizar eles aqui no trainer, tá certo? Training args. A gente vai passar o nosso data collator, certo? É assim que se escreve. Deixa eu ver. Cadê? Collator, tá certo. Collator, que é basicamente data collator. E por fim, a gente vai passar o nosso train dataset, que é cadê? Vamos pegar aqui exatamente o objeto, que é o nosso dataset de treino tokenizado. Beleza? Feito isso, a gente vai carregar isso daqui, certo? Vamos deixar carregar aqui direitinho, beleza. Agora agora que é a parte, né, legal, assim. É basicamente isso. Agora que a gente chegou na parte legal, que é a gente fazer um trainer.train. E aí, finalmente, o Google vai parar de reclamar que a gente está utilizando a GPU deles. Beleza? E aí, se você der uma olhada aqui, certo? Esse valor aqui de 206 e tal, é a quantidade de horas que demora para treinar esse modelo, né? Para fazer o fine tuning desse modelo, vai demorar 2 horas aqui utilizando uma GPU com 15 GB com 15 GB de memória, certo? Então, demora bastante. Aí, como eu coloquei só uma época aqui, deixa eu pausar isso aqui. Deixa eu colocar número de épocas, deixa eu colocar, sei lá, 100 épocas, por exemplo. Acho que vai dar uma melhorada aqui na visualização. Out of memory. Ok, ele ficou sem memória, então vamos realmente diminuir isso daqui. Não sei, pelo menos 5.
Certo, sim. Não, 5 não foi, 5 não foi. Eu acho que como ele já carregou tudo, deixa eu ver. Eu acho que a gente precisa adicionar um model.config. Ah, opa, ele me deu umas opções aqui. Deixa eu ver se ele me dá um. Acho que é use cache igual a false. Talvez como ele esteja cacheado, eu acho que ele está ocupando memória mesmo depois da gente ter parado. É, eu acho que a gente não vai conseguir refazer aqui o nosso treino. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Ó, a memória RAM ainda está alocada, né? Então, no caso aqui, a gente precisaria reiniciar o environment e tudo mais. Ah, eu acho que eu vou ter que reiniciar o environment para rodar o modelo, né? Para fazer inferência com o modelo, né? Mas a gente vai tentar aqui sem precisar reiniciar, beleza? Bom, mas basicamente é assim que você treina o modelo. Eu, obviamente, não vou deixar aqui 2 horas rodando, 1 hora e meia rodando. Eu já treinei um modelo, eu vou só fazer o carregamento dele aqui. Deixa eu. Então, beleza, pessoal. Eu carreguei aqui o bot que eu já tinha, certo? Eu já tinha treinado anteriormente, então eu só peguei aquilo que eu já tinha treinado e carreguei, né, aqui pro Google Colab, né? Então eu carreguei esse arquivo aqui zipado, deixa eu aumentar aqui, zipado, certo? E aí eu fiz um unzip aqui, para quem não sabe, né? Dá para utilizar aqui o unzip no Google Colab. E aí, assim que você treinar o seu modelo, ele vai estar exatamente assim, ó. Ele vai criar um diretório com o nome que você definiu. No caso aqui, quando eu treinei, eu defini esse nome de Laura Flan T5 Large Chat. Ah, e aí, aqui vai estar os checkpoints que são salvos do seu modelo. Vai estar os logs do seu modelo. No caso, como eu salvei por época, e eu só coloquei uma época, só tem um log, certo? Mas dependendo da quantidade de épocas que você vai colocar, vão ter outros logs, certo? Ah, como é que eu fecho isso aqui agora? Close tab. Então vai ter os logs, vai ter uma outra infinidade de coisas aqui, o tokenizer, tudo que ele precisa para executar. Basicamente, é isso. Ele vai ter aqui tudo o que ele precisa para executar. E aí, como é que a gente faz para executá-lo agora? A gente vai ah, Ah, bom, tá. Eu esqueci de adicionar um outro ponto aqui, que é o seguinte. Bom, eu fiz o treinamento do modelo, ah, entre aspas aqui, né? Digamos que você fez o treinamento do seu modelo, e aí agora você precisa salvar este modelo em algum lugar, certo? Então você vai fazer path, na verdade não, path save model ID vai ser igual. Aí você vai colocar aqui o nome do modelo que você quer salvar, certo? Coloque o que você desejar. Aí você vai fazer trainer.model.save pre-trained, pre-trained, e aí path save, deixa eu copiar, né, já que ele não tem autocomplete. Ah, beleza, aí você vai colocar é, o nome aqui do modelo, né, basicamente. E aí você vai salvar o tokenizer também, save, pre-trained, e aí você vai colocar novamente isso daqui, e aí trainer.model. Base model save, oops, pre-trained, Ipapt, novamente isso daqui. Opa, beleza. Aí, quando você fizer isso daqui, ele vai criar, né, essa pasta, na verdade, ele vai salvar tudo dentro dessa pasta que você definiu, certo? Através desse model ID aqui, beleza? Show de bola. Então, isso daqui eu vou comentar porque, pá,
eu vou comentar, porque eu particularmente não vou utilizar, como meu modelo já tá salvo aqui, já carreguei ele, né? Então eu não vou utilizar. Mas eu vou utilizar o modelo para fazer a inferência, certo? Eu vou precisar executar este modelo para fazer a inferência. Quando eu digo fazer a inferência, é esse modelo receber uma pergunta e me responder, certo? É isso que eu quero no momento. Então vamos lá. Para eu fazer isso, eu vou precisar importar o torch, eu vou precisar importar mais alguma coisa do path, import path model e path config, certo? E novamente os transformers também, auto, ah, deixa eu copiar aqui. É melhor fazer isso de forma separada para que, cadê? Autos, na verdade não auto token, não, exatamente. São esses dois que eu preciso. A gente vai fazer de forma separada aqui também para que, caso você precise executar de forma separada, fique melhor, né? Isso aqui fica mais organizado. Eu preciso separar isso aqui também, né? A gente separou os outros em processando os dados, aí treinando o modelo, e agora usando o modelo. Usando o modelo. E aí a gente faz esse import, e aí a gente vai carregar o nosso modelo. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente define um ID, e aí a gente passa o nome onde está salvo, né? O diretório onde está salvo ali o nosso flan T5 large chat, beleza? Onde está salvo o nosso modelo, no meu caso, é nesse aqui, beleza? Esse daqui é o treinamento que não deu certo, tá? Deixa eu até deletar ele aqui para eu não confundir. Esse treinamento que deu errado. Ah, o, o Colab é cheio das 9 horas com isso daqui. Deixa eu mudar pelo menos o nome. Beleza, para não confundir. Beleza. E aí eu preciso também criar uma config, né? Utilizando aqui path config ponto from pre-trained. E aí ele já vai importar essa config do nosso modelo, certo? A gente consegue simplesmente importar do nosso modelo, que é path. Opa, tô me acostumando com o teclado novo. Ctrl V, beleza? Primeiro ponto é a config, certo? Então vou carregar aqui. Segundo ponto é carregar o modelo, certo? Então a gente vai fazer, deixa eu copiar isso daqui, ponto from pre-trained, e aí a gente vai passar config.base model name or path, que ele vai carregar o modelo base, que no nosso caso é o Flan T5, baseado no model name, né? Ou tipo, model name, se a gente passar aquele model ID lá do Hugging Face, ou path, né? Que é o caminho para onde está esse modelo. Beleza? Aí o tokenizer, que aí a gente vai utilizar aqui o auto tokenizer, e aí a gente vai fazer o from pre-trained novamente e a mesma coisa desse aqui, porque se a gente olhar aqui, o nosso tokenizer também vai estar aqui, a configuração do nosso tokenizer também está salva no nosso modelo ali, nesse diretório que a gente vai dizer que é o nosso modelo, mas tipo, é um diretório que contém várias informações, várias configurações do nosso modelo, beleza? Ah, Tá, beleza. Então aqui a gente carregou o nosso modelo base, certo? A gente vai estar carregando aqui, ele está carregando. Tomara que a GPU aqui não me dê problema. A gente pode ver que a memória RAM aqui, ela tá começando a entrar no amarelinho aqui, né? Então a gente tem 12 GB de memória RAM e a gente já usou 9, né? Então um computador de 8 GB de RAM com certeza não conseguiria executar isso daqui. Beleza? Bom, e agora a gente carrega o nosso modelo fine-tuned, né? O nosso modelo com fine-tuning. Pre-trained
from pretend tá certo. A gente passa o model, path model, opa, path model ID. E aí aqui a gente vai passar o nosso o device que vai ser utilizado, né? O que é esse device? É a nossa GPU. E aí a gente coloca um CUDA aqui no final, porque ele vai estar precisando utilizar o CUDA para rodar o nosso modelo na GPU, certo? Beleza, então aqui ele vai carregar o modelo. Acredito que eu vou ter que. Deixa eu executar só aqui um model.eval para ele carregar o modelo. E eu acredito que ele vai carregar o modelo e vai dar ruim, porque eu vou ter que reiniciar. Exatamente. Então, eu vou reiniciar aqui o nosso ambiente para eu conseguir carregar novamente o modelo. Bom, eu reiniciei aqui, e aí como vocês podem ver, ó, o uso da RAM e da GPU caíram bastante. Acredito eu que, deixa eu só não carregar aqui. Beleza, mesmo reiniciando o runtime, né, o ambiente de execução, ele manteve aqui os meus arquivos, porque às vezes eles somem. Acredito eu que eu só vou precisar instalar, na verdade. Eu acho que eu só vou precisar instalar isso daqui e rodar lá embaixo. Na verdade já está tudo instalado. Então, beleza. Acredito que é só eu executar essa parte aqui de usar o modelo. E é por isso que a gente faz os negócios separados, para facilitar quando dá esses problemas. Beleza. Carregou. E aí a gente agora vai criar a configuração e vai criar o modelo. Ah, beleza, ele deu um warning aqui diferente. Beleza, carregou. E agora a gente carrega o nosso modelo. Vamos ver, vamos ver. Foi, carregou o modelo. Perfeito. Aqui ele vai dar algumas informações gerais sobre o modelo, né? As camadas, ó, a gente vê aqui a questão do LoRa, a LoRa A e B, né? O dropout e tudo mais. Mas beleza, informações gerais, se vocês quiserem dar uma olhada para conferir detalhadamente o que é cada informação, também é legal, bastante coisa interessante. Ah, e agora a gente chega na parte de realmente usar o nosso modelo, certo? Então a gente precisa definir aqui um sample, que vai ser o nosso input do usuário, certo? O nosso input de usuário para o nosso modelo. Então eu vou passar aqui, ó, human, dois pontos, contra barra, certo? E aí eu vou fazer uma pergunta, deixa eu pensar. How many planets? Planets. Quantos planetas tem no sistema solar, certo? E aí eu boto aqui o ponto de exclamação e eu passo assistant. Porque é assim que ele foi treinado, certo? E aí, o que que eu preciso fazer com essa sample? Eu preciso tokenizá-la, certo? A gente lembra que para o input do nosso modelo, a gente precisa tokenizar. Então, novamente, a gente vai fazer a tokenização. Então, input IDs vai ser igual a tokenizer, beleza? E aí, o que que a gente vai tokenizar? Essa sample. Turn tensors igual a return tensors igual a pt, que é a parte do tensor, truncation igual a true, max length igual a 256, beleza? Tamanho máximo, e aí a gente vai passar ponto put IDs, ponto CUDA, para a gente também utilizar a a GPU, certo? Se a gente olhar aqui, ó, no momento nós estamos utilizando 3.2 GB de 15 GB de GPU. Então, quando a gente treinou o modelo, a GPU foi lá para cima, quase estourou somente com o treino do modelo. Né, teve esse pico aqui.
mas agora que a gente está só utilizando, na verdade, a gente só carregou o modelo, né? A gente ainda vai utilizá-lo. Ele só carregou, ele só está ocupando aqui 3,2 GB. Então é um bom sinal, talvez a gente consiga aqui, acredito que a gente vai conseguir fazer a inferência. Então a gente vai passar aqui para tokenizar, utilizou a GPU, fez a tokenização, perfeito. E agora a gente vai para o output, na verdade outputs, que vai ser o model.generate, certo? E aí o que que a gente tem que passar? Primeiro a gente tem que passar input IDs, que vai ser igual a input IDs. Do sample a gente vai passar igual a true. E aí a gente vai passar alguns outros parâmetros do modelo aqui. Max length igual a 256. E aí a gente vai dar um print sample, certo? Beleza. Vou deixar executar isso daqui. Opa, errei aqui a escrita do Max. Beleza, então, olha o tempo que demora. Essa foi a minha pergunta, né? E aí a resposta vai ser. Eu vou só copiar aqui a resposta porque é um negócio bem grande. Deixa eu pegar aqui. Certo. Tudo isso aqui é só para a gente conseguir ter a resposta do nosso modelo. E quando a gente executar. Opa! Acho que aconteceu alguma coisa errada aqui. Tá. Bom, voltando aqui, eu consegui. Acho que eu tinha escrito alguma coisinha errada aqui. Mas enfim, agora ele respondeu, ele respondeu que tem 24 planetas no sistema solar. Bom, acredito que não, né? São 9, 8, aí eu já nem lembro mais, mas acredito que são 8, né? Bom, ele errou aqui, porém, ele já está bem melhor, né? Se a gente testar aqui um hello, bem melhor que eu digo, né, gente? É comparando com o modelo da nossa. Deixa eu fazer uma pergunta. Warrior. Opa. Comparando com o nosso modelo do último vídeo, né? Que ele era esse modelo basicamente bem cru, literalmente cru, sem fazer nenhum fine tuning. E a gente percebeu que as respostas elas eram meio truncadas, assim. Então aqui ele já está bem melhor, né? Ah, ele responde aqui, I'm fine, but I'm not sure how I can update you. Eu não tenho recebido mensagem sua. ah, Entretanto, eu espero que você esteja aproveitando suas férias, né? Bom, e aí entra a questão dos dados, né? Então, assim, entre alguns problemas de LLM, né? A gente tem alguns problemas gerais que já são bem percebidos sobre LLMs. E um desses problemas tá, tipo, direto aqui, ficou bem claro, foi até coincidentemente, ficou bem claro aqui, que ele simplesmente inventa algumas coisas, certo? Ah, como é que funciona a LLM? Basicamente, ela prediz a próxima palavra que faz sentido dentro de uma sequência, certo? Basicamente, você tem uma frase e ela prediz a próxima palavra, e depois você tem essa frase, prediz a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima. E às vezes essa predição ela vai, sabe, criando coisas que não existem, dependendo, obviamente, dos seus dados. Aqui a gente teve uma quantidade de dados bem limitada, a gente pegou um dataset pequeno e treinou com quase metade desse dataset. Acredito que pegando um dataset maior, com maiores dados para treino, a gente vai ter um resultado melhor, certo? O grande problema de tudo isso é que a quantidade de dados também influencia na quantidade de memória a ser utilizada e tal.
Deixa eu só dar uma olhada aqui. A gente utilizou 3.3 gigas de memória da GPU, né? Utilizando 5 de memória RAM, só para rodar, só para fazer essa inferência aqui do nosso modelo. Porque de certa forma tá ótimo, né? Foi assim, não tá utilizando nem metade da GPU, tá utilizando ali quase metade, quanto que tem aqui? Tem 12, quase metade da nossa memória RAM. Ah, mas enfim, pessoal, como eu falei novamente no último vídeo, o mundo de LLMs ele não é perfeito e fazendo essas práticas, fazendo essas perguntas e brincando com a LLM, a gente percebe que também exige muito treinamento, né? Exige muito dado, exige muito treino, exige muito recurso. E aí vocês podem ficar à vontade para tentar exaurir realmente esse ambiente da Google aqui, treinando LLMs, utilizando maiores datasets, utilizando melhores parâmetros ali de treino, certo? Eu queria só fazer um adendo aqui, uma errata, na verdade, é que acredito eu, deixa eu voltar aqui, certo? Durante todo o vídeo, eu comentei sobre os hiperparâmetros, né? Mas na verdade, é só você substituir hiperparâmetros por parâmetros que vai estar correto, né? Hiperparâmetros são aqueles parâmetros que nós ajustamos manualmente dentro de um modelo, enquanto os parâmetros, somente parâmetros sem hiper, só os parâmetros são os pesos do modelo, tá? Então, o correto aqui, só para fazer uma correção, seria parâmetros, mas todo o resto toda a teoria está correta, tá? Foi só realmente ali uma confusão com uma palavrinha que eu causei, né? Mas enfim, pessoal. Então, esse foi o nosso vídeo. Nós vimos hoje, então, como que funciona esse tal desse LoRa, certo? O que que significa, como é que a gente pode estar utilizando ele. Deixa eu fechar isso daqui. Como que a gente pode estar utilizando esse LoRa para treinar e como ele diminui as necessidades de recursos computacionais para nós treinarmos esses modelos. E nós vimos na prática, primeiro, quais os dados que nós precisamos, como nós pré-processamos esses dados, todos os objetos, como que o Hugging Face ajuda a gente a carregar esses objetos que abstraem todos esses processamentos para a gente e que facilita a nossa vida. A gente viu como fazer o fine tuning no modelo. Infelizmente não tem como a gente gravar aqui o treinamento inteiro, porque demora aí, como a gente viu, 1h30, 2 horas, dependendo da quantidade de dados. Ah, mas nós vimos como treinar esses modelos. Eu carreguei o modelo aqui que eu treinei anteriormente, certo? E a gente viu como que isso melhora o resultado, né? Se a gente pega lá o nosso modelo do vídeo passado, que ele era bem limitado, e a gente coloca esse modelo aqui em comparação, se a gente adicionar, obviamente, alguns prompts de comando aqui, é, para ele, sei lá, ser mais gentil, ser mais direto, ser mais objetivo. A gente também pode manipular a resposta do modelo dessa forma, fazendo prompt engineering. Então, a gente viu bastante coisa sobre LLM hoje. A gente cavou um pouquinho mais fundo como funciona por baixo, né, por trás do palco, né, por baixo dos panos. A gente entendeu melhor como que todo esse universo ele funciona. E tem muito mais coisa para a gente ver neste mundo de LLM, certo? Então, novamente, se você tiver alguma sugestão, deixe aqui nos comentários o que é que você quer ver nos próximos vídeos, com o que que te deixa mais curioso sobre como que funciona esses chatbots, o que mais você deseja que a gente fale aqui nos próximos vídeos sobre LLM. Se você quer ver o nosso chatbot funcionando com esse modelo aqui que a gente criou, deixe aí nos comentários, certo? E lembrando que nós temos a nossa comunidade lá no Discord. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo, entra lá no nosso Discord, manda lá no chat no fórum ou no chat de texto, que a gente vai estar te respondendo, beleza? Manda uma mensagem lá, vim pelo vídeo tal, tô com uma dúvida aqui, tô precisando de ajuda, tentei rodar e não deu certo. Então, muita gente me manda mensagem, né, que tenta rodar e não dá certo. Então, se você tá tentando reproduzir, quer uma ajudinha, entra lá no Discord que a gente está lá disponível para te ajudar. Show de bola, pessoal. E também não se esqueça de se inscrever
aqui no nosso canal e acompanhar os próximos conteúdos que nós vamos estar fazendo. Tem muito conteúdo aqui de engenharia de dados, nós estamos criando esses conteúdos aqui de LLM, de engenharia de machine learning, de ciências de dados também, beleza? Tem muita coisa aqui envolvendo Python, envolvendo Excel, envolvendo processamento de dados, pandas e LLMs e chatbots e streamlets. Então dá uma olhada aí no nosso conteúdo, se inscreve aqui, ativa o sininho e deixa o like aí no vídeo, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.